Tudo o que gera medo e ansiedade vale a pena. Você já parou para pensar nisso? A ansiedade e o medo são sinais, eles são sinalizadores, são dicas preciosas para mostrar aquilo que você realmente quer, o seu desejo, que ainda está inconsciente, mas que aparece, que vem à tona por meio de sintomas físicos e de sintomas emocionais, toda vez que você está perto dele, que você está pensando nisso, falando sobre isso, ou chegando perto disso que você quer, mas que toda vez, pelo medo de sentir essa sensação desconfortável, você afasta. Nesse vídeo eu vou falar a respeito de 4 passos, 4 pilares para ajudar você a usar essa ansiedade e esse medo como uma investigação, como uma trilha que vai te levar em direção a esse seu desejo. É muito frequente eu escutar que a pessoa não vai fazer aquilo que ela tanto quer fazer pelo medo do julgamento das pessoas, pelo medo de desistir, desanimar no meio do caminho, pelo medo do que vão dizer, pelo medo de errar, pelo medo de não agradar, o medo de, que mais? Não saber o caminho, medo de investir tempo, energia, dinheiro e aquilo não dá certo. Pois bem, você só descobre fazendo, você só descobre vivendo. Olha quantas vezes eu falei a palavra medo. São tantos obstáculos, são tantas barreiras que você coloca e você vai adiando e deixando para lá, que isso só aumenta a ansiedade e o medo. Na verdade, quanto mais você adia, quanto mais você posterga, mais raiva, eu vou falar sobre isso já já, mais raiva você vai sentindo de você, não é das outras pessoas, não. Quando eu estava preparando esse conteúdo, me veio uma música do Toquinho do Vinícius de Moraes, que é aquela assim que fala que a vida só se dá para quem se deu. Depois, quem tiver curiosidade, procura a letra, é bem bonita. E é bem isso, a gente só descobre fazendo. Por quê? As pessoas, elas vão dizer que, dependendo do seu sonho, desse desejo que você quer tanto fazer, dificilmente você vai encontrar incentivadores. Se você estiver fazendo isso que você está fazendo, esperando isso das outras pessoas, não comece. Você precisa solidificar muito bem isso que você quer. Isso tem que estar muito certo para você. Você tem que estar muito segura ou muito seguro disso que você está em busca, porque não é para os outros, não é esperando algo dos outros que você vai fazer. As outras pessoas dificilmente vão dar confirmações, vão dar elogios, vão dar aplausos. E por que eu estou insistindo muito nesse ponto? Para que no primeiro impacto, na primeira crítica, sugestão, na primeira coisa que alguma pessoa falar a respeito desse seu projeto, desse seu sonho, desse seu desejo, você não se deixe derrubar. Aí não, você se sustenta, né? Porque você sabe o que você quer e é diferente do que a outra pessoa quer. Aliás, vai ter muita gente, quando você definir isso, vai ter muita gente que vai estar cheia de sugestão para te dar, mas não significa que sirva para você, que sirva para sua realidade ou que funcione para você. Às vezes, para aquela pessoa deu certo, porque está dentro de um contexto, está dentro de uma situação, de preferências, de valores, de escolhas mesmo, de vida que aquela pessoa tem, que são únicas e que são muito diferentes só, nem melhores nem piores, do que isso que você tá trilhando para você. E sabe por que também é importante que você saiba? Porque não tem nada mais caro do que a covardia, do que ficar recuando. Aliás, quanto mais você recua, mais ansioso, né, ou ansiosa, mais medo você tem. Mas vamos lá, para os 4 pilares, os 4 passos que eu falei, né, que eu prometi aqui no vídeo. Pega papel e caneta, eu espero. Adoro papel e caneta, porque aí assim você tem uma sequência, organiza melhor o raciocínio, concretiza e torna palpável a coisa, tá? Pegou papel e caneta? Então vamos para o primeiro passo. Fazer perguntas. Isso significa usar a ansiedade e o medo como combustível e não como paralisador. E eu não estou dizendo aqui que se tiver num nível que estiver te paralisando, prejudicando o seu cotidiano, procure ajuda, tá? Não hesite em procurar uma ajuda qualificada, uma escuta profissional. Mas vamos lá. A primeira coisa é fazer perguntas. A nossa primeira reação diante da ansiedade, do medo, desse incômodo, desse desconforto, é querer se livrar disso. Então aí você vai assistir um filme, você faz uma meditação, você vai beber, você sai de casa, você vai viajar, você inventa subterfúgios para não ficar naquela condição que é desconfortável. Mas a partir desse momento, usar a ansiedade e o medo como combustível é para poder refletir. Quando que você sente isso? Quando que você fica mais ansioso e com mais medo?
É quando alguém te fala a respeito de viagem? É quando alguém te fala a respeito de um idioma, de aprender uma coisa nova, de uma promoção, de abrir o próprio negócio, de empreender? Quando que despertam essas sensações em você e você fica desse jeito? Só por aí a gente já tem uma pista muito boa, né? Quando você parar para pensar isso mesmo, quando que você se sente dessa maneira? Quando que essas sensações vêm? E toda vez em que isso acontece, perceba também se você fala a respeito desse assunto, ou quando falam sobre esse assunto com você, se você não fica dessa maneira também. Ou quando você sempre fala disso. Então, vira e mexe, você fala dessa questão, né? Dessa questão que tá aí pegando para você, que ainda é desconhecida, que ainda tá inconsciente, mas que toda hora vem à tona dessa maneira, com esses sinalizadores, tá? O segundo passo, o segundo pilar é esqueça as garantias. A gente está falando de um campo aqui de coragem, de ousadia, de risco. Então, naturalmente, a gente está lidando com incerteza de uma coisa que não está pronta, não tem receita de bolo, mas tem uma construção, tem um caminho. E se é um caminho a ser percorrido, a gente está falando de algo que ainda não se sabe, mas que vai demandar esforço, determinação, garra, empenho, trabalho, energia e risco, que é o que eu falei no começo. Vai ter risco, vai ter uma coisa assim que você não sabe como vai ser, mas você banca, você mete a cara, você deposita a sua confiança e não fica esperando que as outras pessoas entrem no barco com você. Acreditem junto com você, comprem a sua ideia, aplaudam, ou que você agrade as pessoas com isso que você está fazendo, é seu. E quanto mais você ficar também esperando de fora, mais você vai ficar culpando também fora. Culpando a sociedade, culpando o presidente, culpando seu pai, sua mãe, sua vizinha, seu filho, seu marido, sua esposa. Então a gente está falando de uma coisa que é assim, tentativa, erro, acerto, fracasso, sucesso, ajuste, e funcionou, e não funcionou, gostei, não gostei. Mas quanto mais você fica balizando, né, usando como parâmetro o que está fora, o que as outras pessoas vão pensar, o que as outras pessoas vão dizer, por isso a palavra medo apareceu muitas vezes aqui quando eu fui dar exemplo para vocês, é porque tem isso muito forte, esse obstáculo, essa barreira, essa forma de pensar que é muito pequena, uma mentalidade muito pequena, muito restrita mesmo, de ficar tentando adivinhar o que as outras pessoas querem. E se eu tô falando de desejo, tem a ver com você, tem a ver com o seu desejo, com algo que é muito valioso, que é muito singular e que é muito pra sua vida mesmo. E mais do que isso, né? Do que esse pensamento limitado que tem relação com o medo do que o outro vai pensar de querer agradar a outra parte, é também de imaginar uma coisa retilínea, coesa, perfeitinha, bem desenhadinha, em que você idealiza e acontece do jeitinho que você idealizou. Gente, isso não existe, é pura ilusão. Na verdade, a idealização, a palavra idealização vem de ideia, vem de perfeição. Ela sempre contrasta com a realidade. Sempre dá um contraste mesmo, uma quebra. Então, aquilo que eu idealizo nunca vai ser igual ao que vai acontecer na realidade. Então, tem uma fantasia e tem uma infantilidade de achar que alcançar esse desejo, que alcançar o sucesso, a posição que você quer ocupar na vida, essa nova realidade que você quer alcançar, vai ser sem tropeço. Vai ser sem furo, sem erro, sem entrave. Vai ter tudo isso. Vamos para o terceiro passo, para o terceiro pilar, tá? Que é se planeje e estude. Isso que você quer realizar e que você tenta também afastar toda vez que vem essa sensação de desconforto e de medo, é porque você imagina que está muito distante da sua realidade, mas porque você nem parou para fazer um planejamento, para estabelecer prazo, para estudar sobre isso, para ver se está dentro do seu alcance, se está dentro das suas possibilidades ou não, antes de descartar ou antes de tentar. Aí fica nessa coisa que eu falei da garantia. Por isso que o segundo passo é esse. Esqueça as garantias, porque não tem. Você só vai saber vivendo, apostando, descobrindo, experimentando mesmo. Ah, gostei, não gostei. Ah, deu certo, não deu. Não deu, quero continuar? Continua na aposta. Continua investindo, continua se incentivando, né, a fazer aquilo.
O prazo, inclusive, tem muito a ver com isso, para não ficar só nessa esfera do pensamento, da ideia, da vontade, do um dia eu vou fazer. Quando você estabelece um prazo, primeiro que você se compromete com você, não é com mais ninguém, mas você também deixa isso mais assim, urgente, deixa mais realístico. E aí você consegue também, falando do tema de ansiedade e de medo, né? Você consegue identificar que assim, nossa, eu fico com muita ansiedade, com muito medo, porque eu também não tô me preparando para isso. Então, olha o tamanho da dor que eu sinto toda vez que alguém fala sobre esse assunto e eu me vejo distante disso, tá muito longe, porque eu nunca vou alcançar. Mas você não tá se preparando. Você não está movendo esforços para fazer isso que você quer. Então, quer fazer uma faculdade, quer empreender num negócio, quer fazer essa viagem, o que você quer? Mas precisa ter um preparo. Se planeje, estude e estabeleça prazo. Só querer não adianta, né? Precisa ter um plano de ação e depois colocar isso em ação, que aí isso leva a gente para o quarto e último pilar, quarto e último passo. Coragem, ousadia. Nada do que a gente faz sem ousadia. Para poder dar o pontapé inicial, para poder começar. Até para você poder ter essa sensação mesmo de, nossa, eu posso, eu consigo. Não tudo isso, não o plano inteiro, né? Você desenhou, estabeleceu ali o seu planejamento. Mas se você olha só para o final, então aqui é o começo e aqui é o final, isso desencoraja muito. Mas porque a gente está falando de um primeiro movimento, de um primeiro passo que você estabeleceu lá. Então, para alcançar esse meu desejo, eu vou fazer isso aqui primeiro. Ótimo, depois isso. Mas comece. O feito, vocês já ouviram isso, né? É melhor do que o perfeito. Eu não estou dizendo Coloca toda essa sua energia não nas justificativas e nos obstáculos, mas no que efetivamente você pode fazer para poder alcançar isso que você quer. Porque quando eu falo do desconforto, né, que a gente quer se livrar dele, a gente não quer iniciar uma investigação do que esses sentimentos estão querendo contar pra gente sobre a gente. Uma outra coisa que acontece é querer ficar arrumando culpado e querer permanecer numa posição de vítima mesmo, de eu não vou conseguir, isso não dá certo pra mim, eu não nasci pra isso, ou eu nunca vou chegar lá, porque olha onde o fulano tá, olha onde eu tô, aí começam as comparações, né? Coloca a sua energia no que você pode fazer e eu posso te ajudar a fazer isso. Aliás, num processo terapêutico, é isso que a gente faz. A gente potencializa a pessoa para que ela possa entender, né, do que ela é capaz, do que ela é muito boa, qual que é essa singularidade dela, para que possa vir à tona, para ela não queira ficar se encaixando também em padrões, em normas, para que ela possa ser o que ela quiser ser ovelha negra, ser diferente, marcar essa diferença mesmo, não tem que copiar ninguém, não tem que parecer como ninguém, não tem que agradar ninguém, fazer nada também implorando a atenção e o amor de ninguém, né? Esses aplausos que eu falei, esses incentivos, né? Não fica nessa dependência também. E é isso. Se você quiser, então, né? Se você se identificou com alguma das questões que eu falei nesse vídeo, tiver precisando de ajuda com isso, entre em contato comigo, manda uma mensagem por direct aqui no Instagram. Meu Instagram é @robertachicone_psicanalista, não sei onde você vai assistir esse vídeo, mas é isso, sobre essa questão da ansiedade do medo. Tem jeito, tem esperança, tem luz, muita calma, aplica aí tudo isso que eu falei, depois você me conta como é que foi. Mas não tem coisa pior, na verdade, do que a gente ficar perdendo tempo. Essa sensação de, nossa, por que eu não comecei isso antes? Por que eu não comecei a fazer isso antes, né? A olhar pra mim, a fazer essa investigação, a me dar esse direito de ter prazer na minha vida. Porque é sobre isso que eu vim falar nesse vídeo, né? Vim falar a respeito de pulsão de vida. Tem muita vida pulsando aí dentro, tem muito desejo. Você quer fazer muita coisa, mas fica se interditando, né? E chega de se interditar. Vamos lá. Tem muito desejo, você quer fazer muita coisa, mas fica se interditando, né? E chega de se interditar. Vamos lá.